Vamos lá então, pessoal, resolução da nossa avaliação. Exercício 1. O gráfico abaixo representa a variação das concentrações das substâncias X, Y e Z durante a reação em que elas tomam parte. Então você tem o gráfico das concentrações e o exercício quer que você represente a equação da reação. Pelo que você pode perceber, há um decréscimo, uma diminuição da concentração de Z, enquanto você tem um aumento da concentração de X e de Y. Isso leva à conclusão que o Z é um reagente, porque a sua concentração está diminuindo com o decorrer da reação. Enquanto X e Y aumenta, então a gente consegue concluir que X e Y são os produtos e Z é o nosso reagente. O exercício 1 é simples assim. Vamos lá então, resolução do exercício 2. Sobre o gráfico abaixo, julgue os itens em verdadeiro ou falso. Então, neste gráfico você pode perceber que aqui é energia, entalpia, a entalpia dos reagentes, ele dá um aumento. Esse aumento a gente chama de energia de ativação, energia necessária para que a reação aconteça, para que os reagentes se transformem em produtos. E você tem, então, aqui a energia de ativação. No Y a gente chama o momento da colisão, a gente chama de complexo ativado. E esse X, você vê a variação de entalpia. Por quê? Entalpia dos reagentes você vê aqui. A entalpia dos produtos você vê um nível mais abaixo. Então a gente chega à conclusão que esse aqui é a nossa variação de entalpia. E mais para frente nós perceberemos que essa entalpia ela diminuiu. Se a entalpia diminuiu, é porque a reação é uma reação exotérmica. Feitas essas considerações, a gente vai julgar os itens em verdadeiro ou falso. O X representa a variação de entalpia? Representa. Então, o nosso item é verdadeiro. O Y representa o complexo ativado? Sim, é o momento da colisão, o momento da ativação da reação, na iminência de acontecer. Lembrando que para a reação acontecer, precisamos de uma colisão que seja favorável e uma quantidade de energia também necessária para a reação acontecer. Por isso, você vê um aumento da energia nesse exato momento. Então, o item 2 ele também é verdadeiro. O Z representa a energia de ativação. Como nós já dissemos, o Z representa a energia de ativação. A energia nesse instante até a colisão acontecer, até o complexo ativado, para depois haver a formação de produto. Próximo item. O Y representa a variação de entalpia? Lógico que não. Nós já dissemos aqui que o Y representa o complexo ativado. Então, essa aqui é falsa. E o último item, a reação é exotérmica? Sim, é verdadeiro, já que a entalpia dos reagentes ela é maior que a entalpia dos produtos. Então, no decorrer da reação, no caminho da reação, essa quantidade de energia ela foi liberada, consequentemente uma reação exotérmica. Então esse último item também é verdadeiro, ok? Vamos lá então, pessoal, resolução do exercício número 3. Seja a reação PCl5 formando PCl3 e Cl2, pede-se, afirma-se, a variação na concentração de PCl5 em função do tempo é. Aí você tem uma tabela que demonstra a concentração de PCl5, mol por litro concentração, em diferentes tempos, em determinados tempos. Por exemplo, no tempo 0 segundos, você tem a concentração de PCl5 1. A 120 segundos, você tem a concentração de PCl5 que é 0,7. A 300 segundos, você tem a concentração de PCl5 que é 0,4. E a 540 segundos você tem a concentração que é de 0,3. O exercício quer que você determine
a velocidade média de decomposição do PCl5 nos seguintes intervalos. Obviamente, velocidade de decomposição, porque ele é um reagente, a tendência na reação, obviamente, se ele é um reagente, ele se decompor. Não sei se você percebeu, mas aqui o tempo é determinado, ele quer que você determine em minutos. Ele pede aqui de 0 a 2 minutos. Na tabelinha nós temos os valores em segundos, mas fica super fácil da gente converter, né? 120 segundos você sabe que é 2 minutos. 300 segundos você sabe que significa 5 minutos. E 540 segundos você sabe que é a mesma coisa que 9 minutos. Então nós teremos a seguinte maneira de calcular. Velocidade média, você lembra que é o módulo da variação da concentração dividido pela variação do tempo, delta T. E você sabe também que se nós tirarmos isso, nós decompormos isso aqui, nós teremos o seguinte, que módulo do que? Se é a variação da concentração, é a concentração final menos a concentração inicial. Variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Então, a partir daqui é só nós substituirmos os valores. Aqui, concentração final, qual concentração será? É a minha concentração no meu tempo final, no caso 2 minutos. E no tempo 2 minutos, você percebe que a concentração de PCl5 é de 0,7. Então, nós temos aqui 0,7 menos a concentração inicial, é a concentração no meu tempo inicial, no caso, o 0. E a concentração de 1. Então, 0,7 menos 1, dividido pelo tempo final, obviamente é o meu 2, dividido, menos aqui, o tempo inicial, que no nosso caso é 0. Então, a partir daqui é só nós resolvermos matematicamente. 0,7 menos 1 dá menos 0,3. Como eu tenho módulo, eu vou obter 0,3 dividido por 2 menos 0, que é 2. Então, nós temos 0,3 dividido por 2, o que me resultará num valor de 0,15. E qual unidade? Aqui em cima nós temos mol por litro, né? Por litro dividido por litro, a mesma coisa que elevado a menos 1. E aqui embaixo nós temos minutos. Se é dividido, então eu vou escrever isso aqui numa linha só, elevando o meu minuto a menos 1 também. Mol por litro a menos 1, minuto a menos 1. Então, nós chegamos à velocidade média nesse intervalo, de 0 a 2 minutos. O item B quer saber no tempo 2 a 5 minutos. Então, o 2 vai ser o meu início e o 5 vai ser o meu fim. Aí nós podemos substituir aqui direto, né? Então, nós temos a concentração final é a concentração no tempo final. Como o meu tempo final é 5, você percebe que a concentração no tempo 5 é 0,4, menos a concentração inicial. Como no intervalo pedido o tempo inicial é 2, então é a concentração que eu tenho no tempo 2. E você percebe que é 0,7. Um módulo, né, dividido pelo tempo final, que é o 5, menos o meu tempo inicial, que no caso é o 2. Então, a partir daqui, nós resolvemos. 0,4 menos 0,7 vai me dar menos 0,3. Como eu tenho um módulo, eu elimino o nosso sinal. Então, eu fico com 0,3 dividido por 5 menos 2, eu tenho 3. Então, eu tenho 0,3 dividido por 3, vou resultar num valor de 0,1. As unidades a mesma. Mol por litro a menos 1, minuto a menos 1. No item C, da mesma maneira. Aqui é o meu tempo inicial, no início, aqui é o meu tempo final. Então, nós só substituímos aqui.
é o módulo da concentração final, é a concentração no tempo final. No caso 9 minutos, você vê a concentração de 0,3 menos a concentração inicial, é a minha concentração no tempo inicial. Como meu tempo inicial é 2, a concentração no tempo 2 é de 0,7 dividido pelo tempo final, 9, menos tempo inicial, que é 2. Então, eu vou ter 0,3 menos 0,7, eu vou ter menos 0,4. Tirando aqui do módulo, eu vou ter 0,4 dividido por 9 menos 2, que é 7. Então, eu vou ter 0,4 dividido por 7. Dividido por 7. Eu vou ter aqui, então, 0,06. Vamos fazer o arredondamento aqui. A gente chega a 0,06. Qual unidade? Mol, litro a menos 1, minuto a menos 1. Ok? Então, essa foi a resolução do exercício 3. Vamos lá, então, pessoal, resolução do exercício 4. Observe o diagrama representativo de uma mesma reação química, né? De uma reação química. Você tem uma curva D e uma curva C. Pergunta-se, qual curva representa a reação na presença de um catalisador? E explique por quê. Aqui a gente fica bem claro, já que nós sabemos que a presença do catalisador, ela acelera a reação. Acelerando a reação significa dizer que a energia de ativação ela é menor. Olha a diferença da energia de ativação da reação sem o catalisador e a energia de ativação com a presença de um catalisador. Então, na curva C, a energia de ativação é muito menor. Lógico, e consequentemente, a reação será mais rápida. Então, aqui, a resposta fica: qual curva representa a reação na presença de um catalisador? É a curva C. E a explicação mais simples possível é que a presença do catalisador, diminui a energia de ativação, consequentemente, aumentando a velocidade. Ok? Vamos lá, pessoal, resolução do exercício 5. Considere as duas fogueiras representadas a seguir feitas lado a lado com o mesmo tipo e quantidade de lenha. A velocidade da combustão da lenha será maior em qual fogueira? Explique. Então, nós temos fogueira 1 e fogueira 2. Onde a velocidade da combustão será mais rápida? A velocidade da queima. Conforme estudado, vocês puderam perceber que a superfície de contato, ela é um dos fatores que pode alterar a velocidade da reação. Então, se você tem uma superfície maior de contato, você tem uma velocidade maior, você tem mais colisões, consequentemente você tem colisões mais frequentes, consequentemente você tem uma velocidade maior. E onde fornece uma superfície de contato maior? Na fogueira 2. Justamente por ela estar mais espalhadinha, você tem aqui um contato maior com oxigênio. Aqui você tem algumas superfícies protegidas. Você tem essas faces aqui, você tem 3 faces aqui, né? 5 faces, se você considerar essa superfície e a outra superfície de trás. Aqui você tem uma superfície muito melhor, muito mais favorável para que uma reação aconteça. Então, na fogueira 2, a velocidade é maior, justamente porque pois fornece, né? Nós podemos escrever,
depois fornece uma superfície de contato maior. Ok? Vamos lá, pessoal. Resolução do exercício 6. O que você faria para aumentar a velocidade da dissolução de um comprimido efervescente em água? Aí você tem 4 possibilidades. Usaria ela em água gelada? Logicamente não, né? Para aumentar a velocidade, o ideal seria uma temperatura maior, uma água, aí a temperatura ambiente, uma água quente. Então, para aumentar a velocidade, isso aqui eu não usaria água gelada. Usaria sim, então, água a temperatura ambiente. A 2, então, é uma das possibilidades. A 3, eu dissolveria o comprimido inteiro ou eu dissolveria o comprimido em 4 partes. Obviamente, por apresentar uma superfície de contato maior aqui, lógico que para aumentar a velocidade, eu preferiria dissolver o comprimido em 4. Levando em conta o que nós já falamos no exercício anterior, que é a superfície de contato e a temperatura também, né? Já que uma temperatura maior fornece mais colisões. Você tem uma agitação maior, você vai ter um número de colisões maior, consequentemente aumentando a velocidade da reação. Então nós podemos utilizar o item 2 e o item 4, o que leva-nos a assinalar a resposta E. Ok? Vamos lá então, pessoal, a resolução do exercício 7. Então você tem uma reação de zinco com ácido clorídrico formando H2 e cloreto de zinco. Admita que a formação de cloreto de zinco tem uma velocidade média constante igual a 0,02 mols por minuto. Essa é a nossa velocidade da formação de cloreto de zinco. O que a gente quer saber? A massa de ácido clorídrico em gramas formada em 2 horas e meia, né? Só substituindo aqui, corrigindo, como ele é um reagente, o ácido clorídrico ele é consumido, né? Então o correto aqui seria consumido, mas não impede aqui você resolver esse exercício. Em gramas, qual a quantidade, a massa de ácido clorídrico que é consumida em 2 horas e meia? Então o que nós temos? A partir da reação estequiométrica, da proporção estequiométrica, a gente sabe que a velocidade de ácido clorídrico é o dobro da velocidade de cloreto de zinco, já que aqui é 1. Lógico, 2 é o dobro de 1. Então a velocidade de ácido clorídrico, de consumo de ácido clorídrico, é o dobro. Como aqui é 0,02, aqui vai ser 0,04 mols por minuto. Então a partir daqui a gente pode usar a regra de 3 para a gente resolver as outras etapas. Então, se eu sei que em 1 minuto é consumido 0,04 mols, em 2 horas e meia, obviamente eu vou ter que essas 2 horas e meia, eu vou ter que escrever ela em minutos, já que eu tenho aqui 1 minuto, já que eu tenho a unidade minuto. 2 horas e meia é a mesma coisa que 150 minutos. Então vai lá. Se em 1 minuto há um consumo de 0,04, em 150 minutos, quantos mols será consumido? Então, a partir daqui, regra de 3. 1 vezes x, 150 vezes 0,4. Então, 150 vezes 0,04, nós teremos, então, um consumo de 6 mols. Né? Então, nós temos um consumo de 6 mols de HCl em 150 minutos. A partir daqui, simples, eu transformar esses 6 mols, transformar em gramas. E como nós podemos fazer isso? Você sabe que o HCl ele tem uma massa de 1 aqui do hidrogênio
e 35,5 do cloro. 1 mais 35,5, então eu tenho que a massa molecular do ácido clorídrico é de 36,5. Sabendo então que 1 mol, já que é a massa molar molecular, 1 mol de HCl eu tenho 36,5 gramas, 6 mols, quantas gramas eu terei? Fazendo aqui a nossa multiplicação, eu terei 36,5 vezes 6. Então, eu terei uma massa de 219 gramas. Essa, então, é a nossa resposta. A massa de HCl consumida em 2 horas e meia. Ok?